Bom, então por que a gente está fazendo essa aula de pilares? Porque uma base bem feita, uma gestação bem programada, uma primeira infância bem feita, ela vai fazer com que seu filho lá na frente esteja muito à frente. Então, uma base bem feita, ela vai ajudar na regulação do sono da sua criança, na alimentação, nas eliminações. Tem estudos que falam sobre constipação em crianças que têm muita dificuldade aí nessa parte de intestino, tem a ver com essa parte emocional aí de gestação, de primeira infância, está relacionado com a imunidade. Então, a imunidade tem muito a ver com esse emocional. Por que as doenças autoimunes, muitas delas se desenvolvem depois da pessoa ter um grande estresse, né, um grande trauma, porque a imunidade ela fica enfraquecida. Então, assim, o corpo, o nosso organismo, ele é um só. Se a gente tem uma função desregulada, provavelmente isso vai ter impacto nas outras áreas. Então, você como mãe, né, ou como pai, você tem uma possibilidade muito importante e muito forte de impactar o futuro do seu filho se você fizer as coisas de forma correta desde o começo, então desde antes da gestação. A gente tem bem comprovado que crianças que têm esse suporte que a gente chama de apego seguro, o que é isso? É que naquele momento de estresse, se elas são de forma rápida, acolhidas, né, e sentem-se seguras com os cuidadores, não necessariamente precisa ser os pais, mas se elas tiverem pelo menos um cuidador que dê esse suporte para elas, elas vão ter maior facilidade de se autorregular. Por quê? As crianças, elas observam o comportamento do adulto. Então, se ela sente uma situação de trauma, de medo, mas ela observa que o adulto está mais relaxado, ela é um espelho, ela começa a ter aquele tipo de comportamento e entender que aquilo que está acontecendo não é tão ruim assim. Ou se o adulto também fica, né, preocupado, mas demonstra suporte, conversa, explica, a criança também tende a ficar mais emocionalmente compensada. Existia antigamente uma indicação da gente deixar a criança chorando no berço, para ela aprender a dormir no berço. E isso a gente já viu que é muito ruim para o cérebro. Por quê? Tem até uma máxima que fala que neurônios que disparam juntos conectam juntos. Então, uma criança que começa aí a ter uma situação de choro no berço, de medo, se você acolhe a criança, ela provavelmente, como ela está formando as conexões cerebrais, provavelmente ela vai associar essa sensação de medo já com uma sensação de acolhimento, entendeu? Então, muito provavelmente, ela vai ter uma autorregulação melhor quando chegar lá por volta dos 6 aninhos, que é esse momento de autorregulação. Então, é muito importante vocês entenderem essa parte, como que a gente impacta nisso. Então, um apego seguro, um adulto que esteja emocionalmente estável, emocionalmente disponível, né? E que dê o suporte adequado para essa criança, ele tem um impacto muito positivo para essa criança no futuro. Então, pode ser que problemas de comportamento que a gente tem, né? Eu recebo demais aqui, a criança com problema de atenção, com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de obedecer. Nossa, como essas queixas vêm sendo frequentes. Pode ser que a gente tenha impactos aí do passado nisso daí, entendeu? É difícil a gente, como médico, avaliar uma situação, né, estática. Agora a gente tem essa dificuldade de aprendizagem. Mas como que foi a gestação dessa mãe? Ela tomou os nutrientes adequados? Ela se exercitou? Ela se alimentou de forma correta? Ela dormiu? Ela passou por situações de estresse na gestação? Tudo isso impacta na criança, entendeu? Essa criança, ela teve as sonecas reguladas? Ela foi uma criança tranquila, feliz e descansada? Ou lá na primeira infância, ela foi exposta a uma situação caótica, sem rotina, a barulho, a situações de medo? Ela viu brigas dos pais? Né? Porque a criança, ela entende tudo isso, ela vê as diferentes tonalidades que a gente tem de fala na casa. Então, assim, tudo isso impacta lá no futuro. A gente não consegue isolar, alguns fatores a gente consegue, né? Como esses que a gente falou aqui de doenças, mas muitas vezes a gente não consegue isolar. Mas a gente tem, e você vê, uma grande universidade como Harvard tem um centro inteiro pesquisando sobre isso. Como que as relações familiares vão impactar nas doenças lá no futuro. Então, uma base bem feita, o que é uma base bem feita? Principalmente nessa primeira infância, né? Um sono adequado, ele vai favorecer o crescimento. Durante o sono a gente libera o hormônio de crescimento. Um sono adequado, ele vai ajudar a criança a consolidar a memória. Então, crianças com problema de aprendizagem, pode ser que não durmam bem ou não tenham dormido bem, não tenham desenvolvido esse mecanismo cerebral de armazenamento de memória de forma
correta, né, de forma ótima, uma alimentação de qualidade. Então aqui no curso a gente vai falar sobre as principais, né, formas de alimentação para um bebê, que é primeiro a amamentação, depois a introdução alimentar, higiene. Então, apesar de ser um pilar esquecido, como que a pele, como que os cuidados com higiene, como que a gente vai moldar nosso filho. Vocês sabiam que a frequência de escovação das crianças, ela é moldada pelo comportamento dos pais, dos adultos cuidadores? Então, como que você vai ter um impacto na sua criança lá no futuro dela? Vocês sabiam que a mãe gestante que tem mau cuidado com a boca, né, que tem má higiene oral, tem maior chance de trabalho de parto prematuro? Então, assim, tudo isso impacta. Então, sono, alimentação, higiene e segurança. Dentro da segurança, a gente tem também o planejamento financeiro. A insegurança financeira gera muito má repercussão, inclusive cerebral, para as crianças, tá? Então, tendo esses pilares bem conduzidos, muito provavelmente as suas consultas ao médico vão ser menores, a imunidade da sua criança vai ser melhor, né? Uma criança totalmente compensada. Infelizmente, a gente não pode esperar isso dos outros, né? O ideal seria que a gente tivesse medidas públicas que estivessem atuando nessa área inicial da gestação e da infância, mas a gente não tem. Então, o que a gente pode é mudar a nossa realidade como família. Pode ser que no futuro, né, várias famílias fazendo isso, que a gente tenha aí uma mudança como sociedade, mas por hora, o que a gente pode fazer? Mudar a nossa realidade. Então, por isso que eu estou propondo aqui que a gente estude esses 4 pilares principais da primeira infância, que a gente já faça um preparo antes da concepção, para que a gente tenha aí crianças lá na frente saudáveis, felizes e que consigam atingir todos os seus potenciais.